Muito se falou nos últimos dias sobre uma notícia que o Banco Central soltou, uma norma exigindo algumas mudanças de algumas instituições financeiras, entre elas o Nubank. Imagino que você já deva ter visto alguma coisa, e o Nubank pode ser altamente afetado por essa resolução que foi solta aí nos últimos dias. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite e nesse canal a gente fala sobre a construção de hábitos financeiros para geração de patrimônio a longo prazo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e de todos os outros que a gente já falou aqui, trazendo educação financeira de qualidade. Vamos então à notícia, né? O Banco Central exigiu algumas mudanças de instituições financeiras que usam a palavra banco no seu nome comercial, e é por isso que o Nubank pode ser uma das empresas afetadas por essa norma. A realidade é que existem as instituições financeiras, tanto bancárias quanto não bancárias. E aí as não bancárias, né, vão entrar as corretoras, onde você faz investimento, outras formas de crédito que você pode obter, consórcio também entra como instituição financeira, então existem várias modalidades. Porém, algumas delas caracterizam o que é realmente um banco. Hoje, né, a gente fala muito em banco digital, formas de contas digitais, até recentemente aí o 99, que era um aplicativo só de transporte, também passou a ter o banco próprio. Lojas como Casas Bahia, Marisa, enfim, sempre tiveram cartões de crédito, fazendo também movimentações financeiras, liberando crédito para os clientes. E isso acabou se tornando algo muito comum, como se essas empresas também tivessem o banco próprio delas. A realidade é que aí vai mais uma questão de burocracia e de nomenclatura do que a atividade em si. Mas pela regra do Banco Central, um banco ele tem três características específicas para que seja realmente um banco. E essas três características são agências físicas, então as contas digitais, aí, os bancos digitais, grande maioria não tem agência de atendimento, né? Hoje quase que ninguém resolve as coisas indo até uma agência, então daí o crescimento desses bancos digitais e a forma como eles se propagaram, até pela facilidade de abertura de uma conta ali, com 5 minutos você já consegue abrir uma conta, ao invés de ter que levar aquela pilha de documento, esperar o seu cartão chegar, enfim, uma série de coisas. Mas os bancões, né, os bancos tradicionais, essa é uma das classificações deles. Eles precisam ter agências físicas. Além disso, esses bancos, né, o banco em si, como instituição financeira, ele tem a conta corrente e a conta poupança, coisa que era muito comum. Hoje, apesar de você conseguir separar os bancos digitais, existem, né, disponível só ali a conta digital, então você consegue unificar tudo. E se você quiser poupar tudo, você acaba fazendo ali os famosos cofrinhos, as reservas que têm um rendimento e que no final das contas são muito melhores do que a poupança. Mas o banco tradicional, ele tem essa opção de conta corrente. E uma terceira característica aí dos bancos tradicionais é a do depósito à vista. Antes você tinha a opção de fazer aquele depósito ali direto na boca do caixa, né? Como muitos falavam antigamente. Você pegava a senha, lá na parte interna do banco, você tinha o dinheiro em espécie. Ah, quero depositar aqui R$ 1.000, e aquele dinheiro já ficava disponível na conta imediatamente. Contrário aí das contas digitais, que para você depositar um dinheiro, ou você precisa fazer isso por meio de um pagamento de boleto, né? Ou você traz esse dinheiro de um outro banco de forma eletrônica. Então, os bancos tradicionais têm esse depósito à vista ali feito de forma física, e são essas três características que determinam que uma instituição financeira é um banco e não bancária. E é por esse motivo que boa parte desses bancos digitais, incluindo o Nubank, podem passar aí por algumas mudanças justamente por conta desse nome e dessa regra. É óbvio que essa regra ela não é de hoje, mas eu acredito que seja muito mais uma pressão e algo para inibir o crescimento desses bancos digitais. Hoje o Nubank ele tem mais clientes, até ultrapassando o Bradesco, por exemplo, que era o segundo maior banco em número de clientes no Brasil.
Então, isso é algo que chama muito a atenção e acaba atingindo aquele público ali, talvez um público mais maduro, vamos dizer assim, que tinha receio com bancos digitais, pela segurança e tudo mais. E isso pode querer aí parar esse crescimento e trazer, de certa forma, essa insegurança de volta, coisa que eu acho pouco provável que vá acontecer, porque é nítido o crescimento, então várias pessoas hoje têm conta em mais de um banco digital. O Nubank, além do crescimento dele, é um aplicativo muito intuitivo, um aplicativo fácil de mexer, tem os rendimentos ali, é organizado, tem boas ofertas. Então, eu duvido muito que isso seja algo que possa parar esse crescimento aí que vem sendo bem evidente nos últimos anos. Eu trouxe aqui o exemplo do Nubank, mas essa é a realidade para boa parte dessas instituições financeiras que não se enquadram naquelas três características lá, justamente porque o Nubank é um dos maiores aí dessa classificação das instituições digitais, dos bancos digitais, foi um dos primeiros e que ficou mais popular, mas todos os bancos aí, todos os antigos bancos digitais que tem esse nome, né, que tem no nome dele o banco ou o bank, que é o caso do Nubank, do C6 Bank, por exemplo, PagBank, todas essas instituições podem passar por mudanças. E aí, provavelmente, né, nas cenas dos próximos capítulos a gente vai ver como elas vão lidar com isso, sendo uma transformação no banco tradicional, passando aí integrar as características de um banco tradicional, como os bancões, tendo agências, né, para se encaixar nas regras, ou mesmo transformando aí até o nome de mercado, né? Provavelmente vão ter que passar por um rebranding para que isso fique na boca do povo. A gente não sabe se eles vão usar só a palavra nu, apesar de que de alguns anos para cá, né, isso tem ficado mais evidente, eles terem usado o nu para propagar a marca, para a questão do cartão, para identificação, né, dos clientes. Então, eu acredito que eles podem explorar mais isso, né, como uma marca pessoal, como uma marca do banco, né, e uma identificação maior com o cliente também. Mas vamos lá, a questão aí do risco que isso oferece, né? Essa grande preocupação de muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm dinheiro guardado no Nubank, como isso vai afetar esse rendimento, como isso vai afetar a segurança desse banco lá e a segurança dos clientes. A realidade é que para um banco quebrar, ainda mais um banco dessa magnitude, com uma carteira de clientes gigantesca e um valor de mercado listado aí fora do Brasil em bilhões de dólares, é algo pouquíssimo provável, né? Hoje, com essa quantidade de clientes e o dinheiro envolvido, a realidade é que o próprio governo, para ele, não é interessante que esse banco venha quebrar de fato. E quando acontece alguma coisa de risco, né, em relação ao banco, até outros bancos podem se interessar em comprar esse banco, comprar essa carteira, justamente porque eles veem o potencial de clientela desse banco, né? É o que aconteceu recentemente no caso do Banco Master, não sei quem ficou por dentro, né? Se alguém tinha rendimento lá, até me conta aqui nos comentários que eu quero saber como é que tá o andamento, se teve alguma resposta do banco. Mas o Banco Master, ele ficou reconhecido pela agressividade de rentabilidade nos rendimentos. Então, para atrair clientes, ele prometia rendimentos astronômicos, aí, coisa bem fora da curva, né, em relação a esses bancos, cerca de 140% do CDI. Então, isso trouxe muitos clientes, mas chegou determinado momento que houve uma instabilidade ali na diretoria do banco, e esse banco recentemente está num processo de aquisição pelo BRB, que é o Banco de Brasília, fora a questão do fundo garantidor, né? O FGC tem uma margem ali para cumprir os créditos, os débitos, né, desse banco. A gente ainda vai acompanhar o desenrolar dessa história, mas são milhões de reais envolvidos e que, de certa forma, tem a garantia do FGC, no caso desse do Banco Master, e que já recebeu uma oferta aí para ser comprado por outra instituição. Então, no pior dos cenários, caso isso viesse a acontecer com o Nubank, eu acredito que seria uma linha aí que seguiriam em relação à carteira ser comprada, por exemplo, que com certeza outros bancões aí estariam de olho na clientela do Nubank. Então, esse é um mistério em relação ao Nubank, que vai acabar afetando aí também outras instituições, em relação a essa resolução do Banco Central, que pode ser nem tão nova assim, mas que passou a ser uma exigência, e vamos aguardar o desenrolar de como isso vai desenvolver, mas o fato é que eu acredito
pouco que isso vai afetar o rendimento caso você tenha dinheiro guardado lá no Nubank. Então, se você gostou desse vídeo, se fez diferença para você, se trouxe esclarecimento para você, já me conta aqui nos comentários qual a sua experiência com o Nubank, se você vai continuar ou não, e já aproveita para se inscrever aqui no canal. E eu te aguardo nos próximos vídeos. Até mais!